Orações que prevalecem contra o inimigo, áudio 11. 1. Posicione-se contra as astúcias do diabo. Paulo nos fala em Efésios para vestirmos a armadura de Deus, para resistir ao inimigo. Efésios 6, 13, BV. Esta não é uma ordem benigna, não é algo fácil de fazer. A razão para isto é que o diabo é um ser impressionante. Paulo, na mesma epístola, o chama de o príncipe das potestades do ar. Efésios 2, 2. É difícil para eu acreditar, porque alguns líderes cristãos insistem em trivializar o poder de Satanás. Referir-se a ele como um fraco ou como um leão desdentado só serve para encorajar as pessoas a pensarem que elas podem se livrar do diabo atacando-o com um mata-moscas. Eu suspeito que, ao dizer coisas como estas, alguns crentes bem intencionados estão comparando o poder do diabo ao poder de Deus. E é verdade que não há competição entre eles. Mas esse não é o cenário que nós temos. Não somos espectadores assistindo a uma luta entre Deus e os demônios. Nós somos aqueles a quem Deus designou para resistir ao inimigo. A cabeça diz para o corpo fazer algo, e é claro que a cabeça não fará isso por nós. 2. Envolva-se proativamente na batalha espiritual. Na carta aos Efésios, Jesus diz: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. A palavra vencer, que Jesus repete 7 vezes, é mikal no grego original. É uma palavra com significado militar de conquistar no grego secular, mas de acordo com o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, no Novo Testamento, Nikao quase sempre pressupõe o conflito entre Deus e poderes demoníacos opositores. Volume 1, página 650. Em outras palavras, isso significa fazer batalha espiritual. 3. Declare a sabedoria de Deus aos principados. Paulo expressa aos Efésios seu anseio ardente de que, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios 3:10. Este é outro comando da cabeça do corpo. E ele diz explicitamente que a igreja deveria fazer essa declaração aos poderes no mundo invisível. Há muitas interpretações sobre o que exatamente isso pode significar, mas uma delas seria que nós declaremos o evangelho do reino de Deus. A igreja, por feitos e também por palavras, deveria lembrar os espíritos territoriais que dominam as regiões, como Éfeso, de que o reino de Deus invadiu o reino das trevas, começando com a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, e que o Deus desta era não mais cegará as mentes dos incrédulos para o glorioso evangelho de Cristo em Éfeso, Turquia, Japão, Nepal, Calcutá ou em qualquer outro lugar. Este tipo de declaração de guerra previsivelmente desencadeará reações negativas e contra-ataques das forças do maligno, e a batalha espiritual será travada. Um dos maiores apóstolos do extraordinário avivamento argentino, agora em seu 17º ano, é o evangelista Carlos Anacondia. Em praticamente todas as suas reuniões, ele literalmente declara a sabedoria de Deus ao diabo e a todos os principados espirituais que possam estar nos arredores. Por várias vezes eu ouvi fazer isso em alta voz e com uma unção poderosa do Espírito Santo. O título de seu excelente livro é Escute Aqui, Satanás, Editora Vida.
Quando esse grito de guerra é liberado, noite após noite, as coisas começam a acontecer. Demônios se manifestam e são sumariamente despachados. Doentes são curados miraculosamente e pecadores literalmente correm até a plataforma para serem salvos. Mais de 2 milhões já nasceram de novo em suas campanhas até agora. É claro que Peter Wagner está se referindo a colisões de poder em nível estratégico com estruturas demoníacas que envolvem todo um grupo de pessoas ou territórios. Há exemplos disso pelo Velho e Novo Testamento, envolvendo pessoas como Moisés, Davi, Elias, Jesus e Paulo. O coração de Deus continua o mesmo hoje. Nós precisamos receber a mentalidade de que Deus mostrará seu poder de forma grandiosa sobre a terra e sobre as estruturas demoníacas, a fim de ver grandes multidões se soltando das garras de Satanás. E com esta mentalidade, fazer orações de confronto de acordo com a sua vontade. Haverá momentos em que Deus nos chamará para um tipo de batalha de confronto contra estruturas demoníacas em um nível pessoal ou familiar, nos quais os 3 pontos que nós citamos acima também se aplicam. A oração de libertação. Você já se sentiu preso na vida? Você já se sentiu preso na vida? Preso em um lugar apertado, de onde você simplesmente não conseguia se mover para o próximo lugar que Deus tinha para você? Você pode ter sido alvo de doença, dívida, angústia, problema no trabalho, um relacionamento adverso, perda de fé em Deus ou inúmeras outras coisas. Quase todo mundo já se sentiu frustrado por não conseguir atravessar uma situação que enfrentou. Atravessar muitas situações da vida pode ser, por vezes, um longo processo que pode testar nossa habilidade de perseverar e acreditar que Deus nos levará a um novo lugar. Nessas situações, nós também podemos sentir como se o diabo tivesse prevalecido sobre nós, em vez do contrário. Em seu livro, A Unção do Desbravador, Barbara Yoder escreve: Deus tem algo grande para nós tomarmos posse, mas isso requererá uma grande fé e perseverança. Deus está sempre colocando novas conquistas diante de nós para desenvolver nossa fé e perseverança a um nível mais alto. Nós podemos decidir que queremos desistir em certo ponto, pois o portão parece resistente demais ou intransponível demais. Nós podemos estar cansados e fracos da batalha, querendo nos sentar, descansar um pouco e ir embora. Nós temos a opção de nos sentarmos e vivermos de forma confortável. Mas fazendo isso, nós nunca alcançaremos nosso potencial, pois o medo ou a fraqueza nos dominaram. Alguns tomam essa decisão e falham em alcançar seus destinos. Paulo disse que ele prosseguia para alcançar aquilo que deveria alcançar. Vê Filipenses 3, 12 a 14. Deus apoderou-se de Paulo não apenas para convertê-lo, mas também para usá-lo para cumprir um grande ministério, levar o evangelho aos gentios em muitas nações. Paulo prosseguiu, apesar das muitas lutas. O inimigo muitas vezes nos fará entrar em ciclos viciosos de situações adversas. Satanás tenta enfraquecer nossa fé, nos desiludir e nos manter dando voltas no Monte Sinai, até estarmos tão fracos a ponto de esquecermos que existe uma terra prometida. Nós até podemos ver tal desespero vir sobre um território que Satanás manteve cativo. Nós devemos usar o poder da oração de libertação para romper o ciclo vicioso da incredulidade e declarar a falência do plano do inimigo. Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Até o próximo áudio.